Vamos fechar os nossos olhos por um momento. Nós devemos lembrar uma coisa. A oração, ela é uma conversa que nós temos com Deus. E muitas vezes no momento de oração, nós começamos a falar, e nós esquecemos de ouvir a resposta de Deus. Quando a gente vai orar, a gente tem que sempre lembrar que Deus ele também quer falar conosco. Então por um momento eu queria que você, de olhos fechados, pensasse em Deus por um momento e pedisse no seu coração para Ele falar com você. Que você deseja ouvir a voz de Deus. Por um momento não peça nada, não fale nada, apenas tenha no seu coração o desejo de ouvir a voz de Deus. Que Deus ele quer falar conosco nessa tarde. Amém, ele não Jesus. Trouxe você em vão. Glória a Deus. Você poderia agora estar na sua casa fazendo qualquer outra coisa. Amém, mas se você veio aqui, saiba que em primeiro lugar foi Deus que te trouxe. Amém, Jesus. Ele nos escolheu primeiro. Amém, então por Jesus. alguns instantes eu queria que você apenas de olhos fechados desejasse ouvir a voz de Deus. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, nós queremos sentir a sua presença. Sim, Deus, aleluia. Fala conosco, Senhor. Sim, Deus. Nosso coração está aberto para sentir o teu toque. É verdade, Pai. Tu és um Deus poderoso. Sim, Tu és um Deus de amor. Nós somos teus filhos. E eu sei que o Senhor tem algo especial para nós nessa tarde. verdade, meu Pai. Toca nos nossos corações. Sim, Deus. Nos batiza com teu Espírito Santo. Sim, Jesus. Tira do nosso coração todo pecado, toda maldade, tudo que nos impede de ter comunhão contigo. Verdade, Pai. Ô Senhor, nós desejamos ouvir a tua voz doce. Sim, Nós Deus. desejamos ouvir o Senhor. Fala conosco. Sim, fala conosco, meu Pai. Manifesta o teu Queremos nesse poder e a tua momento glória, sentir a tua Senhor. presença. Sim, meu Deus. Nosso coração está aberto, Jesus. O Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Sim, meu Se alguém Deus. ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em seu reino. Sim, Jesus, é verdade. Nós abrimos a porta do Nosso nosso coração, Jesus. Verdade. Nós queremos sentir a tua presença. Sim, meu Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Aleluia, digno glória de a adoração. Deus, aleluia. Santo, Santo, santo é o teu nome. Se faça presente aqui, Meu Senhor. Deus, é verdade. Não tem sentido se o Senhor não estiver conosco. Nada tem sentido se o Senhor não estiver conosco. Verdade. As minhas palavras, Senhor, elas podem até comover, mas é apenas o teu poder que transforma. Verdade, É meu apenas o Deus. teu Espírito Santo que convence, que transforma. Sim, Jesus. Opere em nós, Senhor, esse milagre do novo nascimento. Verdade. Ô Senhor, se faça presente Em nome de Jesus. Esse é o nosso pedido nessa tarde. Sim, meu Vem Deus, é conosco. verdade. Me dirija agora na palavra, Senhor, na minha limitação. Que o Senhor possa me usar. E o que eu não consegui passar com as minhas palavras, que o Senhor possa passar através do teu poder. Sim, Toca nos nossos corações. É tudo que nós te pedimos nesse momento, em Senhor. nome de Jesus. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em Gênesis, capítulo 25, conta que Isaac, ele se casa com Rebeca. Mas Rebeca, ela não podia ter filhos. Então Isaac ora a Deus pedindo filhos, e Deus ele atende a oração de Isaac. Rebeca, ela fica grávida de gêmeos, e a Bíblia diz que aquelas crianças, elas brigavam no ventre de Rebeca. Então Rebeca foi perguntar a Deus por que estava acontecendo aquilo, por que aquelas crianças estavam brigando. E Deus, ele fala para Rebeca que ela estava grávida de duas crianças, e essas duas crianças seriam pais de duas nações inimigas. E que o filho mais velho, ele ia ser dominado pelo filho mais novo. Então o tempo passa, e um dia Rebeca dá à luz, e o primeiro filho a nascer é Esaú. Esaú nasce primeiro, e Jacó ele nasce agarrado no calcanhar de Esaú. Então o filho mais velho era Esaú, e o filho mais novo, o filho da promessa, era Jacó. Um dia, Isaac ele já estava muito velho. Ele estava sentindo que ele ia morrer, que ele não tinha muito tempo de vida. Então Isaac ele chama Esaú, e a Bíblia diz que Esaú ele era o filho preferido de Isaac. E Jacó, o filho mais novo, o filho da promessa, ele era o filho preferido de Rebeca. Então Isaac chama Esaú e fala para ele: meu filho, eu não tenho muito tempo de vida. Eu estou sentindo que logo, logo eu vou morrer. Então eu quero que você vá ao campo, que você casse um animal, mate esse animal, prepare ali uma refeição para mim,
e eu vou comer essa refeição e eu vou te abençoar. Naquele tempo havia uma bênção que chamava a bênção da primogenitura. Quando o pai estava velho, quando o pai sentia que ia morrer, então ele chamava o filho mais velho e abençoava o seu filho. Para o seu filho ser próspero, para o seu filho ter muitos anos de vida, muitos descendentes. Hoje já não existe mais essa bênção, mas naquele tempo essa bênção era muito especial, era muito importante. Então Esaú ele sai para caçar ali o animal, para fazer a refeição, para ser abençoado. Só que Rebeca, ela ouviu essa conversa. Então ela chama Jacó, o filho mais novo, o filho da promessa, o filho preferido de Rebeca. E Rebeca chama Jacó e fala: Jacó, aconteceu isso, isso, isso. Eu quero que você vá agora, pega 2 cabritos lá fora, mate, traga para mim, eu vou preparar uma refeição, e você vai levar essa refeição, você vai se passar pelo seu irmão, e você vai receber essa bênção. Por que Rebeca fez isso? Rebeca fez isso em primeiro lugar porque Jacó era o filho preferido dela. Mas além disso, um dia Deus havia falado para Rebeca que Jacó ele ia governar sobre Esaú. Ele ia reinar sobre Esaú. Então Rebeca ela quis ajudar Deus. Rebeca deve ter pensado assim: Deus ele disse que Jacó ia ser o filho mais importante. Então Jacó ele precisa dessa bênção. Então o que Rebeca quis fazer? Ela quis ajudar Deus. Então Jacó se passou por Esaú. E qual foi a consequência disso? Por Rebeca se apressar. Por Rebeca quis ajudar a Deus. Qual que foi a consequência? Quando Esaú ficou sabendo o que aconteceu, Esaú ficou com raiva de Jacó. Quis matar Jacó. Então a atitude de Rebeca fez um irmão se voltar contra um outro irmão. E Jacó, para não morrer, ele fugiu. Ele fugiu e a Rebeca nunca mais viu Jacó, o seu filho preferido. Depois disso ela nunca mais viu seu filho. E essa briga ela dura até hoje. Deus disse que eles seriam pais de 2 nações. Israel é a nação de Jacó. Jacó é pai da nação de Israel. E Esaú é pai da nação da Arábia, os árabes. E essas nações elas são brigadas até hoje. Até hoje Israel, eles não conversam com os árabes. Essa briga dura até hoje. Então toda essa consequência foi porque Rebeca ela se apressou. Ela quis ajudar a Deus. E muitas vezes nós cometemos esse erro. Muitas vezes nós cometemos o mesmo erro que Rebeca. Nós não gostamos de esperar. Em Provérbios fala que aquele que se apressa, ele erra o caminho, ele perde o caminho. E por não gostar de esperar, quando nós passamos por um problema, quando nós passamos por uma situação difícil, muitas vezes nós dobramos o nosso joelho e nós começamos a orar: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Senhor, faça isso por mim. Ô Senhor, me salva. Senhor, resolva essa situação. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego o meu coração. Eu entrego a minha casa. Eu entrego a minha família. Muitas vezes nós fazemos essa oração. Mas nós levantamos dessa oração. E por não gostar de esperar, nós queremos fazer. Em um momento nós oramos, nós entregamos a nossa vida a Deus. Nós entregamos a nossa situação a Deus. E em outro momento nós queremos assumir o controle da situação. E Provérbios fala que aquele que se apressa, ele erra o caminho. Então se você ora pedindo a Deus: Senhor, me ajuda. Senhor, eu entrego essa situação nas suas mãos. O seu papel é apenas confiar em Deus e esperar. Se você está vivendo uma situação que você não consegue resolver, e você entrega na mão de Deus, você pede para Deus: Senhor, me ajuda. Você não pode levantar da oração e tentar ajudar Deus. Deus ele não precisa da nossa ajuda. Deus ele é soberano. Ele conhece todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Então ele não precisa da nossa ajuda. É claro que existem situações que nós devemos fazer a nossa parte. Por exemplo, uma pessoa que ora pedindo um emprego a Deus. Ela deve orar pedindo um emprego, mas ela deve se preparar. Ela deve estudar, ela deve fazer um curso, ela deve entregar um currículo. Ou uma pessoa que está doente. Vamos imaginar uma doença que haja remédio, tratamento. Por exemplo, a diabetes. A diabetes é uma doença que a pessoa, todos os dias, ela tem que tomar insulina. Uma pessoa que tem diabetes, ela deve orar a Deus pedindo a cura. Mas ao mesmo tempo ela tem que tomar a insulina, ela tem que tomar o remédio. Não é falta de fé, porque Deus, ele deu sabedoria para o homem desenvolver medicina. Então existem situações que nós devemos fazer a nossa parte. Mas existem situações que nós não podemos fazer nada. E é nesse momento que Deus age. Ele não precisa da nossa ajuda. Por exemplo, a salvação. Hoje nós vamos falar sobre a salvação.
O que nós precisamos entender sobre a salvação? A salvação ela é ato exclusivo de Deus. Só Deus pode salvar uma pessoa. Por mais que você ame a sua família, por mais que você ore pela sua família, você não pode salvar a sua família. Por mais que você ame o seu marido, você não pode dar um novo coração para o seu marido. Por mais que você ame o seu filho, você não pode dar um novo coração para o seu filho. Por mais que você ame o seu pai, sua mãe, seu neto, enfim, por mais que você ame uma pessoa, você não pode dar um coração novo para ela. Só Deus pode transformar um coração de pedra em um coração de carne. A salvação é ato exclusivo de Deus, e Deus ele não precisa da nossa ajuda para salvar ninguém. É Ele que salva. Um dia Jesus estava conversando com Nicodemos, e ele estava falando sobre salvação para Nicodemos. Jesus ele disse assim: aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. O que Jesus estava querendo dizer? O novo nascimento é quando você morre para esse mundo, é quando você morre para as suas paixões, e você nasce de novo para Deus, para viver uma vida em Jesus. Então ele está falando de salvação. Isso é salvação. Salvação é você morrer para esse mundo e viver para Deus. Então, Jesus fala assim: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. E Nicodemos ele toma um susto, ele não entende. Ele fala assim: Senhor, mas como que uma pessoa pode nascer de novo? Será que eu posso voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? E Jesus explica para Nicodemos: olha, Nicodemos, nascer de novo, a salvação, é obra do Espírito. É como o vento, sabe o vento? O vento, você ouve o barulho dele, mas você não sabe de onde ele vem e para onde ele vai. Ou seja, a salvação é algo sobrenatural. É só Deus que pode fazer. É só Deus que salva. E Ele não precisa da nossa ajuda para salvar a nossa família. O nosso papel que é orar. Nós devemos orar. Nós devemos orar pelas pessoas da nossa família. Mas quem vai salvar é Deus. Vamos imaginar uma mulher. Ela é casada com um marido. E esse marido, ele não quer saber de Deus. Ele não quer saber nada de Deus. E essa mulher, ela ora a Deus, pedindo: Senhor, salva o meu marido. Senhor, faça um milagre. Só o Senhor pode fazer. Mas ao mesmo tempo que ela ora pedindo a salvação, ela começa a falar de Deus, falar de igreja para o marido. O que nós precisamos entender? Quando uma pessoa não quer saber de Deus, não adianta você falar. Porque quando uma pessoa não quer saber de Deus, quanto mais você fala de Deus, quanto mais você fala de igreja, mais ela fica com raiva, mais ela se afasta. Então o papel dessa mulher é o quê? É apenas orar, porque é Deus que vai salvar. Por mais que essa mulher ame esse marido, ela não pode salvar, ela não pode dar um novo coração para ele. O papel dessa mulher é orar e dar um bom testemunho na sua casa, porque uma atitude, ela vale mais do que 1000 palavras. Nós devemos entender que quando uma pessoa ela não quer saber de Deus, é porque ela está morta espiritualmente. Uma pessoa que está morta espiritualmente, ela não entende as coisas de Deus. E você ficar falando não vai ajudar. Você deve orar, dobrar o seu joelho. Vale mais você orar do que você ficar falando de Deus para uma pessoa que não quer saber. Imagine uma mãe vendo um filho longe da presença de Deus. Uma mãe deve sofrer. E ela ora para Deus pedindo: Senhor, salva meu filho. Mas ao mesmo tempo ela está ali falando de Deus para ele. Se ele não quer saber de Deus, não vai adiantar. Nós devemos entender que é Deus que salva. E Ele não precisa da nossa ajuda. A salvação ela é ato exclusivo de Deus. O nosso papel é orar pelas pessoas que estão perdidas. Mas a salvação é de Deus. Nós devemos confiar em Deus. Deus ele não precisa da nossa ajuda. Rebeca tentou ajudar Deus e só piorou as coisas. Rebeca tinha a promessa. Deus havia falado para Rebeca: olha, Rebeca, o seu filho mais novo, ele vai reinar sobre o filho mais velho. Ainda que Jacó não recebesse a bênção, ele ia reinar, porque Deus é fiel. Quando ele fala uma palavra, Amém, a palavra glória a segura. Deus. Você não precisa ajudar Deus. Se você é uma pessoa que hoje ora por alguém da sua casa, há uma promessa para você. A Bíblia diz: creia em Deus e será salvo você e a sua casa. Amém, Essa promessa é sua. Você Amém. não precisa ajudar Deus. Rebeca tentou ajudar Deus e ela só piorou as coisas. O seu papel é apenas crer e apenas orar. E é Deus que faz a obra. Amém. Por mais que você ame essa pessoa, por mais que você sofra vendo essa pessoa se perdendo, você não pode dar um novo coração para ela. Isso é ato exclusivo de Deus. Amém. Uma vez eu ouvi uma história de um menino. Ele achou um casulo de borboleta. E ele levou esse casulo para casa, porque ele queria ver a borboleta sair daquele casulo. Mas o tempo ia passando, ele olhava para aquele casulo e a borboleta não saía. E ele ficava com pressa, ele se apressava, até que um dia ele decidiu catar um estilete e começar a abrir aquele casulo. Enquanto ele abria aquele casulo, ele pensava assim: vai sair uma borboleta bonita daqui, vai sair uma borboleta colorida.
E quando ele abriu o casulo, ao invés de sair uma borboleta bonita, colorida, saiu uma lagarta toda defeituosa. Por que aconteceu isso? Porque aquele menino não entendeu que a demora era um processo que aquela lagarta precisava para se transformar numa borboleta. Talvez hoje você pense, mas a salvação do meu marido, do meu filho, está demorando. Saiba que essa demora é um processo. Deus está trabalhando no coração, no caráter dessa pessoa. E no tempo certo Ele vai salvar. Nós precisamos entender que o nosso tempo não é como o tempo de Deus. Nós queremos as coisas para agora, mas Deus tem um tempo perfeito. Tem um tempo para todas as coisas. E nós devemos apenas confiar. Existem situações sim que você deve fazer a sua parte. Mas existem situações que você não pode fazer nada. A salvação é uma delas. A salvação é ato exclusivo de Deus. Nós devemos apenas confiar em Deus, que no momento certo Ele vai salvar a sua casa e a sua família. Essa é a promessa de Deus para você. Amém. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e pensasse na pessoa que você tem orado, pela salvação dessa pessoa. E o que nós precisamos entender é Deus, Ele é soberano. Ele não precisa da nossa ajuda. Nós não podemos salvar ninguém. Você não pode dar um novo coração para essa pessoa. Por mais que você ame essa pessoa, você não pode dar um novo coração a ela. Isso é ato exclusivo de Deus. Rebeca tentou ajudar a Deus e ela só piorou as coisas. Se você tentar ajudar Deus em algo que você não pode fazer, você vai acabar piorando as coisas. Seu papel é apenas orar. É apenas crer na promessa que Deus deu para você. Crê em Deus e será salvo você e a sua casa. Glória a Deus, aleluia. Eu queria que você pensasse nessa pessoa. Nós vamos orar pela salvação dessa pessoa. Amém. É o que nós podemos fazer. A única coisa que nós podemos fazer é orar e crer. O resto é Deus que faz a obra. E Ele não precisa da nossa ajuda. Amém, Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor. Sim, meu Deus. Cada um de nós estamos pensando numa pessoa que nós queremos, Senhor. Nós desejamos a salvação. É verdade. Senhor, nós sofremos Deus. porque nós vemos essas pessoas Sim, se afundando Deus. no pecado. É verdade. Mas nós precisamos entender, Senhor, que nós não Sim, podemos Deus. fazer nada. É verdade. Por mais que nós amamos essa pessoa, nós não podemos dar um novo coração para ela. Misericórdia. Nós não podemos salvar essa pessoa. É verdade. E o Senhor não precisa da nossa ajuda. A salvação é ato exclusivo do Senhor, é o Senhor que salva. E o Senhor tem o seu tempo. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Se o Senhor ainda não salvou essa pessoa, é porque o Senhor está preparando. Essa pessoa está sendo preparada no seu coração, no seu caráter. Verdade. Assim como a borboleta, ela precisa de um tempo, Senhor, para se desenvolver. O Senhor tem o tempo de todas as coisas. No momento certo, Sim. nós cremos que essa pessoa vai ser salva. Verdade. Nós declaramos a salvação dessa Em pessoa. nome de Jesus. No nome de Jesus, Espírito Santo, faça a obra. A tua palavra fala que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Nós possamos crer na tua palavra. E nós não venhamos desistir de orar, Senhor. E que essa pessoa no tempo certo seja salva. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém.